Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados. Ponto de Vista no ar e a gente começa com essas imagens. Já descobriu que lugar é esse? Olha aí, do alto, a Feira dos Municípios 2026, com tanta gente reunida. E de perto, no chão, toda essa energia. Durante 4 dias, 78 municípios num só lugar. Cultura, tradição, culinária, pontos turísticos. Por aqui, vamos mostrar o brote de laranja da terra, os cafés especiais do Caparaó, o balão da região serrana e muito mais. Prepare-se, é uma viagem daquelas. Ainda nessa edição, a reportagem completa. E agora, direto para o estúdio com a entrevista do dia. O Espírito Santo vive um momento estratégico, com novos investimentos em portos, ferrovias, em infraestrutura logística, mas afinal, o que isso muda na sua vida? Você que está aí em casa até pode não perceber, mas a resposta está no preço dos produtos, no tempo de entrega, até nas oportunidades de trabalho, de emprego. Quando a logística funciona bem, tudo chega mais rápido e mais barato. Quando não funciona, esse custo ele aparece e pesa geralmente no seu bolso, no nosso bolso. O desafio agora é transformar essa eficiência em produtividade real. É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Ponto de Vista e eu recebo aqui a professora, economista Adriana Rigoni. Professora, muito bom estar com a senhora aqui, obrigado por ter vindo. Muito obrigada, uma boa tarde para todos. Vamos começar aqui, como diz o outro, vamos começar do começo. O Espírito Santo, ele vive um momento de expansão, de crescimento. E nessa expansão, nesse crescimento, qual que é o papel da logística para a economia do nosso estado? Qual que é a importância da logística para esse crescimento todo? Na verdade, a logística ela é o grande elo que você tem entre as várias atividades, né? Então, nós temos porto, aliás, a gente tem um estado pela própria vocação dele natural, pela questão portuária, mas nós temos também aeroporto, nós temos rodovias, temos ferrovias. O que a logística, na verdade, faz? É colocar tudo isso em conexão para que as coisas possam, de fato, estar fluindo melhor, de fato, chega até as pessoas mais rápido e com um tempo menor. Essa integração, ela existe de fato, professora, porque se a gente colocar aqui que a gente não tinha, por exemplo, um bom aeroporto, e hoje a gente tem um excelente aeroporto que recebe não só passageiros, mas que também recebe muitas cargas, faz esse transporte chegar aqui de forma mais rápida, chegar ou sair também, né? Essa logística, ela está funcionando de maneira integrada ou ainda temos um dever de casa a fazer? Então, ela tem integração, mas sim, nós temos um dever de casa ainda grande para fazer. Porque quando nós falamos, por exemplo, na malha ferroviária, nós temos sim uma grande malha que vai até Minas, por exemplo, a gente tem essa malha que pega, né, o corredor, na verdade, oceânico, aqui Atlântico, então também é muito importante. Quando a gente pensa em termos de malha rodoviária, a gente fala assim, nós temos uma malha extensa, mas o nosso grande desafio é, na verdade, estar integrando com os outros portos também, porque nós precisamos desse escoamento, até para reforçar, né? E está integrando tudo isso com a indústria, com a armazenagem. Então, nós temos, mas nós precisamos melhorar, sim, nessa integração. Então, por exemplo, quando a gente fala na F-118, ela é um ponto importante para o nosso estado, porque ela vai fazer essa conexão indo até o Rio de Janeiro e isso também, na verdade, vai ajudar. Quer dizer, isso sim vai somar com vários empregos, mas, sobretudo, vai dar possibilidade das empresas daqui também, tanto receber as matérias-primas num custo mais baixo, quanto também mandar os produtos daqui do Espírito Santo para todo o Brasil. O porto, quer dizer, todo o desenvolvimento que tem acontecido no litoral, sobretudo de Aracruz, a gente está acompanhando tudo que vem se desenhando ali naquela região, um porto também muito grande que está ali em vias de funcionar de maneira completa, né?
essa região é uma região que se apresenta com muita prosperidade, então ela também precisa se integrar com o restante do estado, creio eu. Sim, mas como a gente falou, ela tem que integrar inclusive com todas essas malhas. Então, sim, Aracruz ela é cortada por rodovias, mas ainda nas rodovias, por exemplo, esse é um ponto que nós ainda precisamos reforçar bastante. Se a gente fosse dar uma nota para as rodovias, a gente daria que 30% delas estariam numa condição satisfatória, eu não estou nem falando de excelência. Quer dizer, então se eu só coloco 30% com satisfatória, significa dizer que eu estou colocando que 50% na verdade, quer dizer, ela está dando para o gasto e eu tenho, na verdade, um número abaixo disso que vai ficar bem mais complicado até de ser utilizado. E quando a gente para pensar nisso tudo, isso envolve mais gasto, por exemplo, de combustível, que aliás é um combustível muitas vezes que é fóssil, que está sendo utilizado. E agora está mais caro ainda com a guerra, né? Exatamente, quer dizer, envolve um gasto maior de seguro, envolve um gasto maior de pneus, então quer dizer, muito mais tempo, inclusive, de estrada também. Então, se eu consigo reforçar essas conexões, eu vou diminuindo esse peso. O próprio porto, na verdade, dessa região de Aracruz, ele tem que estar mais integrado com a malha ferroviária também. Então, quer dizer, não adianta só a rodovia, não adianta só o porto, quer dizer, eu preciso da malha toda conversando entre si. A senhora trouxe um número aqui que me deixou um pouco preocupado. 30% das rodovias estão satisfatórias. Até onde eu sei, nosso transporte, nossa logística funciona, em sua maioria, rodoviária. De forma rodoviária. Então, é um número que acende um grande sinal de alerta, uma preocupação, na verdade. Sim. Muito grande, imagino. Quer ver, pegando os dados exatos, são exatamente isso. 31,5% em condições satisfatórias, 52,2% em regular, 16,3% está ruim. Então, quer dizer, se a gente tem muita malha ainda rodoviária, significa dizer que a gente tem um problema muito grande para resolver. Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que investir. Mas vamos lá, a malha ferroviária, ela também é outro lado importante, porque eu tenho que lembrar que por mais que eu tenha um escoamento grande de produtos na rodoviária, o grande volume eu não consigo fazer por ela. Eu preciso, na verdade, pela ferroviária e até pela navegação de cabotagem. Sim. Então, quer dizer, esses dois eu preciso de reforçar. Imagino que a senhora conheça bastante como funciona isso mundo afora, até em outros estados também, claro, mas em outras partes do mundo. Como essa logística de maneira integrada funciona e funciona bem? Eu não consigo comparar a nossa situação com Amsterdã, com Roterdã, por exemplo, né? Porque eu acho que isso está muito avançado em relação ao que a gente vive. Mas seria um bom exemplo para a gente poder mirar e tentar entender e tentar trazer formas parecidas, né, de se iniciar uma integração? Eu sou um pouco Ou eu fui relutante. muito ousado? Então, eu sou um pouco relutante em comparar com outros países que têm uma condição muito diferente, até uma história. Fui ousado, vamos lá, então. Eu acho que sim. Mas a gente pode dizer assim, sim, existe até um ranking, na verdade, de performance logística no mundo inteiro, que é publicado pelo Banco Mundial. De fato, a nossa posição, ela está, por exemplo, bem atrás de Singapura, mas, quer dizer, eu acho que a gente pode aprender algumas lições com eles. E, sobretudo, que a gente vê que também a gente tem bons exemplos aqui no Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, na região do Paraná, nós temos uma integração bastante positiva entre porto, por exemplo, e indústria. Perfeito. Se a gente olhar, por exemplo, Suape, a gente também tem alguns pontos de integração. O que a gente está precisando, na verdade, vamos dizer assim, fazer, e que essa é a lição de casa, de fato, é conseguir fazer essa aproximação entre todos esses modais. Eles não podem, na verdade, ficar separados, entendeu? Eles não podem só ter algumas partes conectadas. Isso tem que estar permeando todo o nosso estado. Vamos aproveitar que o estado, vamos dizer assim, nesse caso, é um estado menor e a gente tem potencial para isso e está na hora de terminar essa integração. E até deixar claro, né, Felipe? A gente começou já a conversa falando que o Estado do Espírito Santo, ele está de parabéns no que ele está fazendo, sem dúvida. Quer dizer, o que a gente está querendo é aperfeiçoar, dar um plus a mais. Deixa eu pegar carona nisso que a senhora acabou de colocar aí pra gente sobre a economia aqui do nosso estado. A gente vive um bom momento. É claro que um bom momento na economia de um estado não se faz de uma hora para outra. A gente vem de uma sequência de governos que se preocuparam em implantar boas posições estratégicas no campo da transparência, da solidez fiscal, da segurança. Se a gente voltar agora para 2025, nós tivemos o menor índice de homicídios das últimas 2 décadas. Isso é algo histórico. É claro que o mais importante é reduzir e, quem sabe, um dia, num sonho, zerar,
né? Qualquer morte importa e a gente tem que mirar nisso, mas um Estado que tem um índice de segurança maior, que tem um índice de solidez fiscal, que tem um índice de transparência, é claro que ele atrai os olhares de empresários, de empreendedores do Brasil e de outras partes do mundo também. Esse momento, ele foi se desenhando ao longo da história. Existe aí um ponto alto que a senhora traz na indústria, na agricultura, no agronegócio, que fez do nosso Estado tomar uma liderança e um protagonismo muito grande como ele vem apresentando nesses últimos anos? Eu destaco a importância de planejamento estratégico, que o Estado do Espírito Santo, na verdade, já vem fazendo já há alguns governos. Né? Então, eu vejo isso como um ponto muito importante. Mas aqui cabe também a gente lembrar da importância de continuar a ter uma formação de mão de obra, investir na qualidade dessa mão de obra e do trabalho. Na verdade, a gente tem que pensar do lado do trabalhador, sim, das próprias condições de trabalho, porque, afinal de contas, se fala muito, por exemplo, em apagão de mão de obra. Sim. E se a gente está falando nisso, é sinal que a gente tem condições também de pensar em condições de trabalho melhores e que isso também se resulta, nesse caso, na nossa medida de eficiência. Queria que a senhora explicasse também para a gente, professora, como é que funciona essa integração, se assim eu posso chamar, da iniciativa privada com o poder público. Porque há vertentes que falam, não, quem leva a economia é a indústria, é o agronegócio, é a iniciativa privada. Há vertentes que falam que há uma importância muito maior do poder público. Acho que não é bem assim, eu acho que está quase que meio a meio, 50-50, mas eu prefiro que a senhora explique, a especialista aqui é a senhora. Então, na verdade, se a gente parar para observar, a gente tem que ter uma integração de fato com esse todo. Não é só o governo, sem dúvida, ele não tem condições de trabalhar sozinho com isso, até exigiria uma quantidade de recursos vultuosíssima que ele nem dispõe. Não é só empresas, vamos dizer assim, sejam indústrias, né, sejam, na verdade, de todos os portes, mas também, vamos dizer assim, a parceria também com a educação, com as universidades, também é importante. Então, quer dizer, a gente fala que isso tudo tem que fazer de fato, tem que ter conexão entre essas partes. A expressão até... Então, vamos construir uma hélice que gira nessa história aí. Então, todos eles, na verdade, tem que ser... É importante que eles estejam agindo articuladamente. Então, o governo é importante ele olhar como um todo, na verdade, esse horizonte, daí o planejamento estratégico, ele é um direcionador muito bom nisso, porque quando você faz o planejamento do Estado, você ainda desdobra os municípios, na verdade, você primeiro faz um mapeamento para você saber a situação, como está, você identifica as falhas, o que o Estado vai fazer? Ele vai ser o grande articulador na hora de verificar, de atrair, por exemplo, alguém de fora, e aí nesse caso o incentivo, por exemplo, pode ser bem-vindo, uma linha de financiamento, ela é muito bem-vinda, e ele vai aproximar, por exemplo, de outros atores que já estão aqui, ou mesmo esses que estão aqui. Sim. Às vezes eles estão precisando de alguém que faça essa abertura, vamos dizer assim, conexão com os outros que estão lá fora. Então o Estado pode ajudar nessa articulação. É claro que, por exemplo, instituições como a Findes têm um papel muito importante nisso também, porque ela é extremamente representativa, tanto seja para trazer essas demandas, quanto para fazer essa aproximação com o Estado e fazer essa conversa, mas também, como a gente falou, também é importante fazer estar sempre junto com as universidades para, exatamente, identificando essas necessidades, já ir desenvolvendo, porque a educação, ela não é alguma coisa que é tão rápida, mas na verdade a gente precisa fazer isso como um plano de curto e médio prazo. A senhora usou uma palavra que eu queria que a senhora explicasse melhor para a gente, foi a palavra incentivo. O que na prática significa isso? Eu vou desenhar aqui um cenário. Uma indústria que tem interesse de se instalar no estado do Espírito Santo, mas que esteja conversando também com a Bahia, que é aqui perto, ou com o Rio Grande do Sul, que é um pouquinho mais distante. Essa empresa vai analisar cenários diversos, os mais possíveis. Imagino que a estabilidade do governo seja um desses cenários. A gente falou sobre solidez fiscal, sobre transparência e tantos outros fatores. Mas o que seria um incentivo? Uma redução de imposto é um incentivo? O que mais seria um fator de definição para uma empresa falar, é esse estado que eu estou indo? Na verdade, vão começar que não é só pelo incentivo, porque, por exemplo, quando uma empresa está querendo vir se instalar e ela está para decidir se vai ser São Paulo, se vai ser Bahia, se vai ser o Espírito Santo, então, aí sim, o que o Estado pode fazer? Primeiro, eu vou te mostrar, olha, então, eu já tenho aqui uma malha, por exemplo, que vai te servir, então aí eu volto na nossa logística, quer dizer, eu tenho aeroporto, eu tenho um porto, eu tenho a malha ferroviária, eu tenho rodovias, mas eu também tenho, por exemplo, mão de obra qualificada. Você vai encontrar nessa região aqui, onde tem áreas
muito boas para você se instalar. E aí ele pode, por exemplo, mostrando uma questão, pode ser na própria questão da infraestrutura, que ele, por exemplo, pode estar preparando para receber essa empresa, que isso em si também já é um incentivo. Então, quer dizer, nem todo incentivo, na verdade, as pessoas sempre pensam muito como se fosse efetivamente dinheiro, mas muitas vezes o maior incentivo é você traçar as condições para que ela se instale aqui. De forma sólida, né? Exatamente. E fique bem. Então, e se na verdade ele já faz todo o investimento na infraestrutura, isso já é um grande atrativo. Sem dúvida, depois ele pode verificar essa questão. Se essa empresa na verdade vem e ela vai proporcionar uma geração de empregos direto e indireto também, que é bastante importante, ele pode, nesse caso, por exemplo, estudar um período de carência para que depois, na verdade, isso possa ser compensado mais para frente em termos, por exemplo, de recolhimento de impostos, tá? Então, isso também, na verdade, exatamente, pode ser trabalhado. Quer dizer, são várias possibilidades, mas todas elas passam por o quê? Primeiro, mostrar o que o Estado tem a oferecer. E nesse ponto, eu acho que o Estado do Espírito Santo tem bastante coisa a oferecer. Claro, não tenho dúvidas, mas que é uma disputa, é um negócio que não é fácil. Por tudo que a senhora foi organizando aqui as possibilidades, eu fui colocando nas gavetas aqui mentalmente. Então, são muitos itens, é uma disputa que é complicada, é difícil, então comemorem. Quando a gente vê uma GWM, por exemplo, que é uma grande empresa de automóveis, que está saindo da China e vindo instalar uma fábrica aqui no nosso estado, vamos comemorar todo mundo então, porque nós ganhamos uma disputa entre outros estados que oferecem muitos incentivos dos mais diversos possíveis e nós ganhamos essa disputa, vamos dizer assim. Seria isso. Vamos comemorar. Eu tenho certeza, pois é, que um dos fatores que eles pesaram foi exatamente o quê? Olha só, então eu tenho proximidade tanto para chegar quanto também para mandar. Então, quer dizer, essas duas partes que foram, na verdade, muito importantes para essa decisão dele. Claro. Além, é claro, da própria questão da mão de obra, que também tem disponibilidade aqui. Sobre o hub logístico, a gente vem percebendo que o Espírito Santo está despontando muito nisso. Se a gente pegar a região de Viana, por exemplo, que é cortada ali por duas rodovias, tem a BR-101, passa pela BR-262, na verdade, né? A BR-101 passa ao lado. Isso é importante para escoar mercadorias ou para receber mercadorias nos centros de distribuição que existem de tantas empresas já em Viana. Eu não sei se a gente já pode dizer que o Espírito Santo está consolidado como um hub logístico e se não estiver, o que falta para isso acontecer? Eu acho que a gente pode dizer que a gente começou a fazer isso, mas que de fato, que aí volta aquele início da nossa conversa. Eu acho que tem algumas coisas que a gente ainda pode melhorar com o quê? Com essas conexões, quer dizer, nessas partes que estão faltando. Mas eu acho que sim, quer dizer, quando você pensa do ponto de vista logístico, você vai lembrar que o Espírito Santo está bem servido, entendeu? Por esses modais todos e que ele tem sim uma possibilidade muito grande de ofertar mais coisas ainda para as empresas que vêm para cá. Para encerrar, qual é o principal caminho para transformar a eficiência logística do Estado em produtividade real e crescimento econômico sustentável? Porque crescer por crescer, às vezes sobe, mas logo desce, não se sustenta. Então, para ter esse crescimento sustentável, a gente já falou sobre mão de obra, falamos sobre governança. Eu acho que não é só um fator, né? São alguns. Sem dúvida, então. Primeiro, é claro, a gente já tem os projetos que estão sendo traçados, eu acredito que a concretização deles vai somar muito com isso, mas eu diria que a palavra-chave, de fato, seria essa articulação. Sem dúvida, as indústrias, quanto as universidades, quanto o governo, na verdade, eles podem sim estar somando todo mundo nesse diálogo e os trabalhadores, é claro, sem dúvida, sendo uma pérola bastante importante nisso aí, se pensando nas condições de trabalho. Foi muito boa a sua explicação, então vou aproveitar essa explicação e falar, vem para aqui, vem para 3, o pessoal de casa fazer igual a gente está fazendo aqui, tomando um cafezinho, segura aí um pouquinho que a gente volta já. De volta com o Ponto de Vista e a partir de agora vamos te levar para passear num lugar incrível, com uma culinária de dar inveja, pontos turísticos inesquecíveis, lugar de muita cultura, com tradição italiana, alemã, pomerana. Você vai ver como foi a Feira dos Municípios 2026. É agora na reportagem de Ana Carnelli. Você conhece o sorvete de Jussara? E o beiju? E o brote? E tem um jeito
jeito de você conhecer tudo isso em um lugar só. É aqui na Feira dos Municípios, que acontece todos os anos no pavilhão de Carapina, aqui na Serra, e reúne o melhor do Espírito Santo em cultura, tradição e gastronomia. A Feira dos Municípios transformou o pavilhão de Carapina em um grande encontro das culturas capixabas. Com sabores, histórias e música que passaram por cada estande. Organizada por regiões turísticas, quem passou por lá conseguiu acompanhar a preparação de alimentos típicos, como o pastel e o caldo de cana de Ibiraçu, degustar cafés especiais do Caparaó, provar chocolates artesanais de Colatina e as cachaças premiadas dos alambiques de São Roque do Canaã. A gente está aqui com a Rayane, que é produtora de um sorvete de um fruto que é conhecido como açaí capixaba, né, Rayane? Explica um pouco pra gente o que é. A juçara, ela vem de uma palmeira, é um fruto. Através desse fruto é extraído a polpa dele e com essa polpa a gente faz o sorvete da juçara. Ele é um fruto, ele é mais nutritivo do que o açaí, ele contém vários benefícios. Muito tempo atrás, eu fui uma feira dos municípios, mas há muito tempo. Mas agora, eu vim aqui e eu falei assim, não, eu tenho que ir, eu fico encantada, é a cultura do nosso estado, da diversidade, assim, em relação à região norte, região metropolitana, região sul, que a gente percebe diferenças mesmo, né? Isso é muito rico, tá? Para os empreendedores, a feira foi muito mais do que vitrine. Foi chance de gerar negócios, conquistar novos clientes e fortalecer o turismo regional. Eu comecei a produção com a minha mãe, né? A produção familiar, a gente, né, vai passando de geração em geração, né? Minha mãe aprendeu com a avó e com a minha avó, né? E assim foi seguindo. E aí, né, a oportunidade, a gente vindo aqui para a feira para mostrar, né, a nossa cultura, né, nós agora recebemos recentemente, em 2024, o selo de indicação geográfica, né, a IG do Beiju do Sapé do Norte. É uma alegria muito grande, né, de ter essa oportunidade de estar aqui mostrando a nossa cultura, né, e a nossa iguaria, né, que é o beiju. E o mais interessante é que cada estande tem uma história diferente para contar. Tem receita de família, tradição dos imigrantes, produtos feitos à mão e muito orgulho de representar a própria cidade. Eu tô aqui com a dona Odete e com a dona Vandira, que elas são produtoras de brote, e elas vão explicar um pouquinho pra gente como que funciona essa produção e qual cidade do Espírito Santo que é a capital do brote, certo? Dona Vandira vai falar em Pomerano. Pomerano e dona Odete vai falar em português pra gente, então vamos lá. Nós somos do município de Laranja da Terra, que é a cidade conhecida como a cidade do brote. Nós realizamos essa festa, vai fazer 8 anos este ano, 7 então, na verdade, já foram, e acontece no mês de setembro ou outubro. E é uma festa assim que acabamos juntando as pessoas que têm vontade de produzir o brote para que fique um brote enorme. Então é uma forma gigante e um forno especial também. Dona Vandira, 600 e quantos quilos em Pomerano? 645 quilos Brot. Quem entendeu? E o brote é tradição familiar, certo, dona Odete? Sim, essa tradição, na verdade, vem da Pomerânia, né? E a família, ela usa esse brote, era feito de fubá. Nós temos ali o fubá, de milho branco e com tubérculos. Dessa vez está muito grandiosa a feira, desde o estacionamento até aqui dentro, bem recebido. Eu acho muito divertido e eu acho isso importante porque às vezes, assim mesmo na escola, às vezes não passam sobre os lugares turísticos, né? Estado é muito grande, muito diverso, muita cultura. Muita cultura, muita diversidade, as danças, as comidas, tudo, é muito conhecimento num lugar só.
Por mais um ano com sucesso, a Feira dos Municípios terminou, mas levou com ela o sentimento de pertencimento, uma celebração das raízes, da cultura e das histórias que fazem do Espírito Santo um estado tão diverso. E depois de provar essas iguarias e conversar com pessoas que têm orgulho de serem capixabas e conhecer cada cantinho do nosso estado, eu me despeço por aqui. Volto com você, Felipe, no estúdio. Obrigada. Nada, volta nada. Eu tô por aqui, sempre pertinho. Rodou bastante? Gostou, né? Bastante, maravilhoso. Quero voltar sempre. E você? É boa, não é boa? Maravilhoso. E o melhor de tudo, Ana, e o pessoal de casa com certeza vai sentir isso, como é um movimento agregador, como você vai ficar perto de diversos municípios, diversas regiões, sem necessariamente ter que ir lá, mas depois você tem que prometer um negócio. Vai lá, vai visitar o município, vai visitar a região serrana, vai visitar o Caparaó, o sul do estado, o norte, é tanta coisa boa e vale muito a pena. Super orgulho pra gente, porque a gente vê a representação da nossa cultura, das tradições, da culinária. A gente vê tudo isso muito de perto. A gente ouve falar do brote, você falou do brote aí, brote Laranja da Terra. A gente ouve falar, mas ver de perto, tocar, comer principalmente, é muito bom. Então a feira ela é necessária, faz parte do calendário, vai continuar com certeza acontecendo. E é importante também que as pessoas participem, venham, conheçam, vejam de perto. Isso que é muito bom. É isso, então vamos finalizar juntos? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Ponto de Vista sempre às 2 da tarde, com o Felipe, com Ana, com toda a equipe e principalmente com você. Até mais. Tchau. Você assistiu o Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde prêmio. Global CIS, inovação que conecta dados e acelera resultados.